Olá, Myron, boa noite. Boa noite a todos. Os dois gravando certinho. Então vamos lá. Boa noite, Zé Carlos. Seja bem-vindo. Então, oficialmente, dando boas-vindas para vocês na nossa última reunião, décima reunião da Jornada 2. Passou rapidinho, né? Apesar do recesso e tudo, parece que foi ontem que a gente começou e já estamos no final. Então, hoje é a última reunião, compartilhamento e feedback. Sempre a gente troca figurinha no começo das reuniões, o que fez, o que deixou de fazer. Eu, a semana passada, passei a parte teórica da montagem do infravermelho com o controle, então vai precisar de 2 programações no laboratório, e espero amanhã dar certo. Tem o simulado lá, né? O simulado do SAEB, então não sei se vai sobrar tempo para mim, não, mas estou contando que eles deixam um restinho lá, dando uma aulinha para eu poder trabalhar e fazer esse projeto. Ensino não é difícil, é que tem 2 programações, aí eles se assustam um pouco. E vocês, o que vocês estão aprontando? Quem quer compartilhar? Eu refiz o detector de fumaça lá, professor, e realmente era o ajuste. Aí consegui ajustar, funcionou sem problema nenhum. Tripote que você Então deu mexeu. certo. Era realmente a calibragem ali. Joia, joia. Então, já fica aí para os outros como é que faz para resolver o problema, né? Tenta primeiro, não deu certo, vai do trinput e altera para deixar pegar mais cedo ou mais tarde a detecção, né? Então, já fica uma ajudinha aí. Mais alguém? Professor, eu dei uma adiantada com eles. Eu estou fazendo a parte dos carrinhos. A gente está fazendo Uhum. aquele carrinho que fumou, porque deu uma motivada nas salas. Estou fazendo um enfrentamento de 2 salas lá. Vamos ver o que Legal. personalização deles e se tiver uma ideia de algum aplicativo, de algum dispositivo, né? Daí eu deixei à vontade com eles e ajudando. Tá, joia. O sumô cego, né? Sem controle. Joia, joia. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para a nossa reunião, 10ª reunião. O slidezinho dos vídeos, né? De manter as câmeras abertas. Hoje, vocês são show, não preciso ficar cobrando, vocês já sabem que tem que ser, que funciona desse jeito. Então, obrigado por vocês serem como são e tomar as atitudes que tomam. Então, os objetivos de hoje: refletir sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada, valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica, compartilhar experiências com potencial de inspirar os colegas para transformar a aprendizagem dos estudantes. Então, esses aí são os objetivos nossos, a gente vai fazer isso, né? Vendo o que os outros fizeram. Então, a hora que a gente vê, ó, uma sacadinha, ele fez desse jeito, opa, ele puxou ali aquele assunto. Ó, então, são coisas que vão mudando a nossa aula, né? Vai mudando o nosso preparo para determinado assunto. Deixa eu ver se eu não pulei. Ah, tá. Então, a agenda nossa hoje: acolhimento 7 minutos, check-out e avaliação da jornada 10 minutos, 60 minutos compartilhamento e, para concluir, 3 minutos. Vamos lá.
Então, eu vou passar um vídeo aqui do acolhimento. Vamos, filho. O título é O Professor que Me Inspirou. Conceber um plano e assegurar o sucesso desse plano é uma das mais vivas satisfações que o homem inteligente pode experimentar. Eu tive uma professora de matemática chamada Lucila. Patrícia Porte. Não consegui deixar ela maior. Tia Norma. Professora Luciana. Talma. Professora Gleice. Outra professora chamada Maria Rosa. Professora Helena. Professora Rosângela. Professor Fagner. Do Léo Amaral. Se hoje eu sou professor de inglês, eu sou formado em letras, é por ela, com certeza. Com ela, eu soube entender e levar para minha prática profissional o que é ser esse professor educador e não simplesmente professor instrutor. Essas pessoas foram para mim ícones na profissão que eu acho encantadora, que é de dar aula. Eu ficava copiando a letra dela e eu chegava em casa, eu ficava repassando a letra porque eu queria ter uma letra bonita como a dela. Eu fiquei morrendo de medo do Papai Noel, eu chorei, fiz um escândalo, mas aí lá na foto tá todas as crianças super felizes, né, Natal e tal, e eu lá com a cara inchada de tanto que eu tinha chorado, mas no colo da tia Norma, ela segurando a minha mão e tal. Um dos meus irmãos fez alguns aviãozinhos e eles passaram pro quintal dessa vizinha. E ela foi tirar satisfação comigo na escola. Então eu era criança, não entendi nada daquilo e comecei a chorar. E foi um momento que a professora Luciana me acolheu com carinho. Eu lembro até hoje, ela me tirou da fila, que a gente estava na fila para subir para a sala de aula, e me abraçou e ficou ali abraçada comigo enquanto todas as outras turmas subiam. Eu usava o dicionário para procurar algumas palavras e escrever algumas frases para ela, por exemplo, "You are very beautiful", sabe assim, só para ela dar o visto, e ela achava isso assim incrível. Tudo. Engraçado que o episódio foi uma advertência. Foi uma situação que a professora não foi, ela foi substituída e ocorreu alguma coisa na sala. E aí a minha frustração, meu medo, o meu sentimento de culpa era em dizer a ela que isso tinha acontecido. Eu não queria decepcioná-la, né? E isso me marcou muito, porque o problema não foi a advertência, o que aconteceu pra mim não importou. O que importou foi ter frustrado a professora. E isso foi muito triste assim pra mim, porque eu não queria ter decepcionado. Eles tinham um conteúdo fantástico e uma didática tão ou mais fantástica do que o conteúdo. Ela sempre dava um tapinha nas minhas costas e falava, vai, você consegue. Então hoje, quando eu tenho que apresentar alguma coisa para um público muito grande, quando eu comecei a dar aula, eu tinha muita vergonha mesmo de falar para muita gente. Eu sempre venho na minha cabeça ela falando isso. Ela falou assim, eu estou aqui para fazer você ser quem você vai ser quando você crescer. A gente discutia naquela época política, o que estava acontecendo no Brasil, era fim da época da ditadura militar. Ela fazia questão de trazer esse exercício de pensamento para dentro da sala de aula, com alunos que ainda eram crianças. E nunca mais eu parei de pensar, nunca mais eu parei de questionar. Ele falava da matéria de uma forma assim tão empolgada, tão bonita, que ia passando um filme assim na minha cabeça, sabe? Demonstrava pra gente um teorema que demorava 6 horas para demonstrar. Era um negócio assim absurdo. Então durante 2 horas ele demonstrava uma parte do teorema e a gente entendia porque a lousa dele era fantástica. Passava-se uma semana e ele voltava para continuar, mas a gente tinha esquecido, então em 15 minutos ele fazia o resumo daquele teorema e continuava. E na terceira aula ele fazia em mais 15 minutos o resumo das 2 aulas anteriores e continuava. Era uma sumidade para ensinar um assunto totalmente abstrato, com uma sequência absolutamente lógica e com uma pujança na explicação, agregando a teoria à prática, que deixava a gente encantado. Nossa, se encontrasse com a professora Gleice. Eu fui procurá-la e eu encontrei no Facebook. E aí eu mandei uma cartinha ali pra ela nas mensagens e estou esperando ela responder. Retribuiria aquele abraço que ela me deu lá em 1983. Hoje eu tô aqui, eu também sou professor, eu acho que ela não sabe que eu sou professor. Eu sempre falo, fala pra sua mãe, que saudade. Eu agradeço ela de várias formas, até mesmo pela minha escolha, né, na escola da minha profissão. Parabéns, professor. A sua função é valiosa E deixa marcas inesquecíveis na vida daqueles que cruzam seu caminho.
Você fez a melhor opção da vida sua, porque você está propiciando a ele um futuro digno. Parabéns por ser professor e por ter abraçado essa profissão. E aí, gostaram? Agora a gente vai discutir um pouquinho. Discutir não, né? Cada um faz um relatinho aí, cada um que quiser, né? De quem te inspirou para chegar a ser professor. Vocês se lembram? Eu, falar pessoalmente, todos os professores me inspiram, né? Eu gosto de professores bons. Para mim, tive muitos na minha vida, né? Foram muitas graduações, eu tive muitas pessoas boas. Então, é difícil escolher um ou outro. Mas e vocês? Tiveram aquele assim que deu o toque de Midas? Vamos lá. Eu sou agrônomo, metade da minha família é professor, metade é agrônomo. E um dos professores foi o melhor professor de matemática que eu já tive, que eu sempre falei para os amigos. E, no fim, acabei caindo na família dele também de paraquedas, né? E hoje também outra coisa. Hoje eu estou com professores meus como parceiro de trabalho. Eu fico assim, tem hora que eu fico admirado, falo, nossa, olha, quem diria, né, que eu estaria aqui do lado desse professor, dessa professora, né? Mas é isso. Joia, joia. Eu, quando tomei posse no Estado, eu tive com alguns, né? Foi na escola que eu me formei no terceiro ano, escola pública, e tive uns 4, 5 professores lá que foram meus professores, né? O resto já tinha morrido, mas uns 4, 5 estavam lá e foi legal estar do lado deles. Mais alguém, pessoal? Professor que te inspirou? Eu acho que eu poderia citar desde pré-escola, pré-escola não, porque eu não fiz pré-escola, desde o primário, né, até a universidade. Aí fica difícil colocar alguns, mas eu acho que a primeira professora do primário, que me incentivou bastante, alguns que eu me espelhei do ensino médio, eu sempre me espelhei naqueles que, digamos assim, que apresentavam um certo nível de exigência, mas sempre dentro de uma boa relação de respeito e tudo. E na universidade também, não vou nomear nenhum deles, porque cada um tem das suas características, né? Tinha uns que tinham uma excelente didática e alguns que, além da didática, eram bastante inspiradores, né? E sempre com um certo nível de exigência, às vezes até eu via que alguns colegas reclamavam por causa do método, mas eu entendendo que nós estamos num certo distanciamento, né? Eu me via nessa condição, então eu pensava que eu tinha que buscar alcançar aquele nível, né? Então, nesse sentido, de buscar melhorar, e, independente do que tivesse que fazer para alcançar, no sentido de esforço, se tivesse que fazer, repetir exercícios, e, enfim, é nesse sentido, do esforço para alcançar a excelência. A gente tem muito a andar, mas é assim que eu penso. Olha, obrigado, Glauber. Legal mesmo. Mais alguém, pessoal? Lembra da tia? Não, ninguém quer falar mais nada? São vexados hoje? Preocupados com a apresentação? Então tá, vamos prosseguir. Aqui nos slides eu coloquei a transcrição do que eles falaram lá, tá, pessoal?
Ontem eu fui carregar esse vídeo, ele não carregou, aí eu fiquei preocupado. Aí eu pensei, vou colocar a transcrição que eu tinha, se por acaso não der certo, eu leio a transcrição para a gente fazer essa atividade. Mas correu tudo bem, ela abriu, então não foi problemática, não. Feedback é o essencial no processo de ensino-aprendizagem. Orienta ajustes e aprimoramentos nas estratégias de ensino. Estimula a reflexão sobre a prática pedagógica. Contribui para a aprendizagem colaborativa. Promove um ambiente de confiança e escuta. Fortalece o desenvolvimento contínuo de professores e alunos. Eleva a qualidade da educação e das interações na sala de aula. Então, o feedback que a gente vai ver aqui melhora nós, né, que estamos assistindo, melhora o nosso conhecimento sobre o assunto, uma maneira de abordar alguma coisa, sempre tendo como norte, né, o melhor aprendizado dos nossos alunos. Então, por isso que existe aqui no Formadores os feedbacks, os relatos de implementação, que isso nos ajuda e muito. Além desse feedback, que é o relato de implementação, existe o feedback das reuniões, né? Que a gente vai fazer daqui a pouco, que a gente chama de check-out, para ver se foi tudo como foi pensado. Tem coisas que a gente não gosta, né? Quando a gente não fala para vocês, eu pessoalmente não falo, mas lá nos reclame lá da vida eu coloco o que eu acho, tá? Então, check-out e avaliação da jornada. Agora que já refletimos sobre a importância do feedback e para sabermos se nossa jornada foi proveitosa e ou para que possamos repensar as ações, deixe sua contribuição fazendo o seu check-out e avaliando a jornada. Lembre-se, nossa busca constante no grupo de estudo é promover a melhoria da aprendizagem e o protagonismo dos estudantes por meio da formação continuada, pautada na valorização de saberes e troca de experiências entre os profissionais da educação do Paraná. Então, aqui está a nossa trilha, né, que nós percorremos desde a reunião 1 até essa nossa reunião de número 10. Nós tivemos como conteúdo portas PWM, supermáquinas, sensor LDR, sensor de movimento, termômetro digital, sensor de gás e fumaça, né, as aulas do SAEB. Então, tivemos todo esse percurso para chegar até essa última reunião. Um trechinho do Ivan Lins, somos a correnteza que começa num gotejar. Mesmo que se represe, ela consegue e vai transbordar o mar. Então, eu vou postar aqui no chat o link do checkout. Eu postei agora ali. Vão lá, façam e avisem quando estiverem prontos para a gente poder ir para as representações. Apresentações. Acabei hoje.
Professor, Fala. eu tava vendo para pegar o certificado e naquele naquele PDF que o senhor mandou, tem a parte de pegar o certificado, porém a minha senha não funcionaria, então eu teria que usar, como eu tô sem a senha, não, a minha não tá dando certo, eu teria que usar a parte 2 ali do formulário que o senhor mandou, que é para recuperação de senha e ou preenchimento para gerar e-mail, essas coisas assim. Só que esse daqui é só do núcleo de Maringá. Teria algum que fosse do núcleo norte? O senhor sabe se eu consigo essa informação no núcleo, algum lugar assim para eu conseguir imprimir o certificado? O que eu sei, a senha do dia a dia é a mesma senha do e-mail lá do dia a dia, tá? E, e é para o Paraná inteiro. O Paraná inteiro tem acesso a essa senha. Não é a mesma senha do RCO. Não, que eu Não? saiba, não. É outra senha que foi criada do e-mail expresso lá. Tá. E daí, você, pelo dia a dia, você tem a formação tua e você consegue os certificados. Marcelo, você tem outro caminho? Repetir, professora, que eu estou em duas reuniões aqui. Qual que é o pergunta? Ele está querendo pegar o certificado da jornada 1, mas ele não tem a senha dele do Expresso lá para poder entrar no dia a dia. Tem outro caminho? Pode ir até o CRTE do teu município, né? Não, no CRTE não, no núcleo. No núcleo. E ver com o pessoal lá responsável, né, pelas inscrições ali no Formadores. Eles podem fornecer para você lá no núcleo daí, tá? Se você não conseguir entrar por aí, ou você vai no CRTE e tentar reaver a senha, ou você fala com o pessoal lá que faz as inscrições. É as duas formas, né? Que daí eles imprimem para você. Ok, obrigado. Eu acho que através Nada. do núcleo, para você pegar uma nova senha, porque eles vão te dar uma senha temporária para você fazer o acesso e você troca. Esse é o jeito mais fácil que tem. Acho que dá para você fazer isso por e-mail ou sem sofrer muito. Exato, né? Que se você tiver tua senha, você pode fazer a hora que você quiser, senão você tem que estar indo lá no núcleo sempre, né? Vocês conseguem passar esse site ali pra gente. Eu também queria o certificado, como que faz para acessar? Tá lá no WhatsApp, no nosso grupo, eu postei lá como fazer para pegar o certificado, passo a passo. Mas basicamente é você entrar no Dia a Dia Educação, já entraram lá? Conhecem o site? Eu entrei uma vez. Então, entra no Dia a Dia Educação, lá tem a formação, né? E aí você clica nela, ela lista toda a sua formação. Então, bem legal, bem tranquilo de mexer, estando no dia a dia lá. Acredito eu que pelo RH também a gente consiga alguma coisa, mas tem que dar uma olhada, não sei. Na hora que terminarem, dê um alô, pessoal, para a gente continuar. José Carlos terminou. Eu terminei também. Olha.
Vitor. Myron. Então, pessoal, tem um link fixado aí no nosso chat, o primeiro lá, que é a planilha da ordem de apresentação hoje. Então, quem terminou já pode ir lá, vendo se em qual lugar está, né? São vocês que escolheram, e escolher quem você vai fazer o feedback, tá? Então, você já coloca o seu nome na frente dos que estão lá. Lembrando, a Ângela não apareceu, vou ter que dar um pulinho atrás dela. A Vitória também não apareceu. E 3 já fizeram o relato da implementação. O Glauber, José Carlos, e o Otto em outra turma, porque ele precisou. Continuamos, pessoal? Tem alguém fazendo ainda? Não? Então, antes da gente ir para as apresentações, vem aí a propaganda dessa nossa jornada 3, onde teremos mais 3 temas. Língua portuguesa, 6º ano, matemática, 6º ano, projeto integrador em 2026, que eu não sei o que é isso, e o início da jornada está previsto para 15 de setembro. Nós teremos aqui a robótica ensino médio na 3ª jornada, e gostaria que vocês participassem, que tivessem ativamente, mesmo aqueles que só faz os 2 cursos para escolher a aula lá, mas vai ser bem interessante, porque o conteúdo do 3º trimestre, nossa, é bem mais carregadinho, né? Bem mais dificilzinho, cheinho de detalhes, do que a jornada 1 e a jornada 2. Então, para aqueles que estão com turma em sala, né, e não tem a segurança, né, é importante estar aqui, que sempre sobra alguma coisinha para levar para casa, né? Então, aconselho a vocês participarem, estarem aqui. Eu pode ser com outro formador também, não tem problema nenhum, não precisa ser só comigo, não. Mas, claro, que se vocês me derem a preferência, eu agradeço. Estou com turmas, essa da segunda-feira, que deve continuar, tem terça-feira às 3h30 da tarde, e terça-feira às 7h30 da noite. Então, está à disposição de vocês, vai aparecer lá, só não deixem de fazer a robótica, porque quem está com aula vai sofrer. São projetos com Wi-Fi, comunicação wireless, comunicação, 3 tipos de comunicação lá, entre um carrinho e, por exemplo, um joystick. E aí, um detalhinho que você esquece, tchau e benção, não funciona. Então, aconselho vocês a fazerem. Beleza? É uma aula só para montar o chassi do carrinho, viu? Tem essas coisas, né? Falar um pouquinho para vocês sobre os saberes digitais, né? Docentes. No ano passado, a gente já respondeu um questionário parecido com esse, mas era para uma outra instituição, e agora veio esse. Claro que a gente não vai responder isso agora, mas está o link aí para vocês responderem, e já chega lá na escola o Bizuzu para fazer a gente responder. Então, já estão com o link aí, tendo um tempinho, cliquem e façam
expliquem, né, como é a situação de cada um. Então, chegou o momento de relatar o que produzimos ao longo desta jornada. Apresente sua implementação, destacando as estratégias aplicadas com os estudantes. Vamos aproveitar este espaço para compartilhar práticas, refletir sobre essas experiências e repensar como podemos inovar em sala de aula. Fique atento, pois você fará um feedback para um colega. Então, já pegaram... Deixa eu ver se está aqui. Não, está aqui. Então, isso aqui é a nossa planilha, né? Só apresentando os dois, o Zé Carlos e o Glauber, na semana passada. E agora a gente tem o Samuel, o Myron, o Otto já apresentou em outra turma, o Elton, o Vitor. Deixa eu diminuir isso aqui. Não estou diminuindo. E a Ângela, que está por último, mas não deu o ar da graça. Não sei o que aconteceu com a Ângela, sempre vem, então depois tem que passar um e-mail ainda hoje para ela, alocando-a para outro. Ok? Então já foi escolhido. O Vitor. Não sobrou muito lugar aí, então aparentemente eu não vou avaliar de ninguém e ninguém vai avaliar o meu. Vai sim. Nós, por indicação minha, tá? O Myron faz a do Elton. E você faz... Aliás, você faz a do Elton e o Myron faz o seu. Aí todo mundo fica fazendo um feedback. Vocês lembram do modelo? Vou pegar aqui. Não, você poderia encaminhar novamente? Aham, estou mandando. Modelo não, né? É o que vai ficar. Depois eu vou postar lá no chat. No chat não, no Classroom, todos os... para ficar para vocês as apresentações dos colegas, né? Então, estou colocando aqui no chat o link. Desse material. Então, vamos começar agora na guia 3, né? Cursista 3. Depois eu coloco os nomes aqui, professor. Beleza? Então, vou fechar aqui, parar de gravar. Parar de gravar, não, parar de mostrar. E Samuel, fique à vontade. Como vocês são 5, nós temos uma perto de 1 hora, uns 10 minutos para cada um e dá uns 2 para o outro comentar. Tranquilo, né, pessoal? Por favor, não façam que nenhuma outra turma aí, onde o cara pegou o microfone e foi. Tinha bastante tempo para todo mundo, mas ele comeu quase mais de meia hora. Aí ficou difícil, né? E a gente fica chateado de dar um corte no cara, mas, por favor, pessoal, mantenham... Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Joia, falta a apresentação. Acho que eu coloquei ali, não? O teu está de tela inteira, não sei se você vai apresentar Isso. assim ou não. Não, vou apresentar assim, aqui então, mesmo. Só clicar lá na apresentação, fique à vontade. Tá feito. Joia! Então, a minha escolha se deu muito, até pensando num ponto de vista da situação da escola onde eu trabalho, é
são um lugar, uma escola mais periférica, digamos assim, então eles têm acesso a informações, um pouco menos acesso a informações, digamos assim, e eu escolhi também esse tema para abordar uma outra situação que aconteceu, que foi a pandemia do Covid-19. Então eu escolhi o 6º ano do Colégio São João, de Pato Branco, e eu escolhi eles justamente para a gente conversar um pouco sobre quais seriam os benefícios da utilização desse equipamento no dia a dia deles. Então eu escolhi o termômetro e o sensor de umidade. Por isso, em paralelo a isso, antes do projeto em si, a gente conversou bastante sobre quais seriam os benefícios aí da gente ter um sensor de umidade. Então, a gente sabe hoje que, através de várias pesquisas científicas, então o nível de umidade do ar, ele afeta muito na propagação de vírus, né, respiratórios. Então, citando um pouco de como que isso aí seria benéfico para eles também, dispor de um aparelho como esse. E além disso, o termômetro, né, que daí seria mais da temperatura, né, do ambiente e tal. Então, meio que um paralelo entre essas duas coisas aí. E o que me animou bastante é que eles ficaram muito empolgados, assim, com esse projeto, assim. Eu senti muito mais dedicação deles e eles estar ali se divertindo ao mesmo tempo que estavam aprendendo, do que as outras vezes que eu fiz com turmas um pouco mais velhas, com alunos um pouco mais velhos, né, que eu fiz com o 8º ano na última implementação. Essa vez eu quis pegar o 6º para ver como que seria aí, como que eles iam se comportar com isso, e eu achei que foi muito válido essa experiência. Então, ali os objetivos da aprendizagem, né, compreender a utilização dos componentes eletrônicos do display e do sensor de umidade e temperatura, né, e criar o protótipo ali do termômetro digital. Então, as estratégias de abordagem, eu utilizei mesmo uma abordagem que os alunos pudessem ser protagonistas ali do trabalho deles. Então, eles, claro que no início eu auxiliei muito eles com a criação do código e tal, mas no momento da montagem foi a base da tentativa e do erro. Então eles tentavam, não conseguiam, aí tinha algum aparelho que estava com algum problema ali, eles tinham que trocar, pegar outro e tal. Então isso aí eles foi incentivando, que no final, assim, todos eles queriam fazer funcionar, eles queriam, eu separei eles em grupo, então eles queriam que o grupo deles conseguisse desenvolver ali a atividade, né. Então ali, ó, a descrição, né, entender para que serve o termômetro e o sensor de umidade e qual a sua importância. Então, em paralelo a isso, citei o caso da Covid-19, né, para eles terem um amparo aí no nosso mundo também, né, da onde, porque qual que seria a importância de ter um sensor de umidade. Eles que são ainda 6º ano, né, são crianças, eles provavelmente ainda nunca tinham ouvido falar disso. O que seria um sensor de umidade? O que isso afetaria aí no dia a dia deles? Aí, depois da apresentação aos alunos dos componentes e sua função ali no projeto, o que cada componente vai fazer ali, qual que é a função dele no projeto como um todo, né? Aí o desenvolvimento da programação do código, né, onde eu auxiliei os alunos e a gente foi repassando etapa por etapa. E aí, por último, a montagem do termômetro e do sensor de umidade, que foi por conta deles, né? Eu auxiliei ali quando eles me pediam o auxílio, mas eles que colocaram a mão na massa, né? Então ali eu coloquei algumas evidências, coloquei algumas fotos. Eu até tinha pedido para um professor gravar também um vídeo para mim, mas ele acabou tendo um problema com o celular dele, não conseguiu me passar mais o vídeo, e aí eu fiquei meio sem esse amparo, né? Foi a professora que me ajudou, a professora Ana, então ela acabou perdendo acesso ao vídeo, então eu acabei ficando só com as fotos que eu tinha feito durante a aula. Então tá ali eles montando ali o termômetro, né? A gente tem as caixas ali, lá fica tudo bem bagunçado, tem vários professores que se utilizam lá, então é um desafio já eles acharem as peças que eles tinham que utilizar para poder montar o termômetro, né?
E aí, para não me alongar muito, né, não tomar muito o tempo de cada um, a gente, os resultados aí alcançados, então, para mim, o projeto foi bem satisfatório. Acho que eu consegui atingir mais até do que eu esperava, tanto de entrega dos alunos, da parte deles realmente terem ali um desempenho, né, e uma iniciativa de montar o termômetro e o sensor de umidade, quanto na questão realmente do ensino, do aprendizado deles. Acho que consegui passar muito bem a mensagem de como que eles podem utilizar aí um sensor de umidade, por exemplo, de qual que seria a importância, né? Então, acho que por essa parte aí foi bem benéfico. E aí o feedback da observação da professora Ana, as estratégias e abordagens metodológicas de ensino, aprendizagem de forma clara, objetiva e participativa, proporcionando aos alunos um acolhimento enriquecedor e cheio de momentos especiais onde cada estudante participou e colaborou para o engajamento de ambos, sendo os próprios estudantes protagonistas únicos. Então, eles realmente que tomaram ali a frente, né, desse projeto, e me surpreendi com a capacidade, porque eu achei que muitos deles não iam conseguir tão fácil assim a montagem. Teve alguns grupos que em 15, 20 minutos eles já tinham montado o próprio termômetro ali, começaram a ajudar os outros a colaborar ali com os outros grupos também. Então, gostei bastante da iniciativa deles e do empenho deles, né, em fazer esse projeto. E aí, né, a reflexão final ali, como eu falei, um ótimo engajamento por parte dos alunos e também um grande aproveitamento no aprendizado aí da montagem e da utilização do equipamento. Então, seria isso. Então, pessoal, uma salva de palmas para o Samuel. Quem vai fazer o feedback? O Elton. Professor? Oi. Então, vamos lá. Assim, aspecto positivo observado, né? Eu achei bacana ele, principalmente, lançar esse tema do Covid, né? Que foi um tema que impactou muito, né? Todos os nossos alunos e as famílias, né? Inclusive, algumas famílias impactou mais do que outras, né? E utilizar como um exemplo, né? De aprendizado, né? Para eles estar podendo usar a robótica dentro desse tema, certo? E eu acho assim, eu coloquei conexão com a formação continuada, né? Que através desse tema que o professor escolheu, foi possível aplicar efetivamente sistemas abordados, né, pelo GE, mostrando aos alunos soluções para os problemas enfrentados no cotidiano deles. Essa inspiração também eu levei, né? Eu estou terminando de editar ainda, tá? O 3. Não deu tempo aqui ainda, tá? Vou até apagar aqui. A inspiração que eu levei dessa sua prática, né, foi essa utilização de problemas reais, né? Que, inclusive, eu comentei com alguns na minha prática, só que eu não implementei alguma coisa mais assim, como que eu vou dizer, aprofundando mais um problema que poderia ser utilizado, né, uma solução para algum monitoramento, algo mais específico, né? Eu achei bacana isso daí do professor. Joia, joia. Vou terminar de editar aqui o 3, tá? Sugestões. Porque eu particularmente, eu gostei demais, né? Comentar só um pouquinho, que trazer o projeto para o 6º ano, né? Uma coragem, porque não é simples, né? Você aplicar os conceitos mas é bem legal que o rendimento dos 6º anos, do 7º ano, eu tenho essas turmas em contraturno e são excepcional. Qualquer coisinha que você faz, eles abraçam, querem fazer, se não dá certo, eles ficam tristes, querem arrumar, diferente da turma do ensino médio, que não é tão simples de levar assim. Então, bem legal de ter trazido essa proposta para o 6º ano. Fica joia aí.
quanto depois a avaliação, eu vou pegar o relato de implementação lá, que você postou, e vamos seguir as rubricas para a gente ver quanto que você pegou. Amanhã eu devo fazer isso. Joia, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Então agora é vez do Myron, feedback de Samuel. Bom, pessoal, muito boa noite a todos, então. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Conseguem ver a apresentação? Sim. Só deixar ela Conseguem grandona. Conseguem me ouvir bem? Tá tudo jóia. Muito bem, então. Relato da implementação robótica em ensino médio, jornada número 2. Vou começar aqui, então, com os dados. Aqui estão eles, né? Eu fiz essa implementação no Colégio Estadual Claudino dos Santos, que fica em Ipiranga, é um ensino médio regular, não é cívico-militar, né? E eu fiz ela com a turma do segundo ano A. É uma turma que, no início, eu tinha um pouco de dificuldade, porque eu tenho uma aula só com eles. E para quem trabalha robótica, né, sabe que uma aula é muito pouco tempo. Então, eu tive que organizar eles ali em grupos e ter um contato constante com eles, né? Então, durante as aulas, né, tem um tempinho pequeno ali que eu reservo para explicação do projeto e geralmente daí eu deixo, por iniciativa deles fazer e eu fico sempre circulando, vendo se o pessoal está fazendo, né? Porque só o tempo de levar os alunos da sala para o laboratório, quando é uma aula só, né, isso já consome muito tempo. Então, é uma turma que eu tinha bastante desafio, porém é uma das que mais está rendendo, né? É uma das que mais estão avançadas. A gente já terminou o conteúdo do segundo trimestre, tem algum tempinho, estou passando coisas extras para eles, eles estão absorvendo muito bem as atividades. O que eu planejei para eles, né? Então, seria montar um sensor de temperatura com o DHT11, que é o que a gente fez, né? Foi o termômetro digital, porém, eu quis relacionar com outro projeto que eles gastaram relativamente bastante tempo, né? Então, isso serviria como uma avaliação minha para ver se, para comparar as duas aulas, né? Lá atrás, que foi a barra gráfica, que é aquele da super máquina, né? O experimento do super máquina. Eles levaram bastante tempo para fazer, para montar principalmente, e eu quis implementar isso nesse sensor de temperatura. Então, o que acontece? Eu fiz um código para eles, e daí passei para eles, e a ideia é, conforme a temperatura for aumentando, os LEDs da barra gráfica, eles vão aumentando, né, vão acendendo, como se fosse um termômetro de mercúrio mesmo, aquela versão clássica que a gente tem, só que digital. Então, os objetivos são esse, né, montar um sensor de temperatura DHT com um DHT11, implementar uma barra gráfica para trabalhar em sintonia com o DHT11 e relacionar a prática com os demais conteúdos vistos anteriormente. Isso é o que eu comentei, né? Queria principalmente verificar como foi a evolução deles em relação a essas duas atividades. Estratégias. Então, construção dos saberes ao longo de várias aulas, incentiva desafios e produções autorais. Isso aqui eu vou comentar um pouquinho depois, mas tem um grupo que sempre fazem desafios e começa a fazer produções próprias, né? Começam a botar um monte de coisa ali e sempre dá certo, então eles são bem dedicados. Uso de recursos digitais, tais como o Okiwi e Tinkercad, e trabalhos desenvolvidos em grupo. Nós não temos nesse colégio kit suficiente para todo mundo individual, né? Então, eu peço para que eles façam sempre as atividades em grupo. Descrição. Então, usando como base a 7ª reunião do grupo de estudos, o professor elaborou um circuito por meio do Walkthrough. Eu já tinha apresentado esse sistema para eles anteriormente, né? Que foi apresentado aos alunos em conjunto com o código. Foi explicado os fundamentos por detrás do circuito e disponibilizado 2 aulas para que os alunos conseguissem reproduzir o sistema. Aqui cabe uma observação que eu acho que tem 5 ou 6 grupos e tem 2 deles que estavam atrasados que ainda não finalizaram. Eles estavam, assim, da última aula que a gente implementou, né, na metade desse projeto, quase terminando ele já, mas não finalizaram
Primeiro, porque, igual eu falei, eles estavam atrasados, e segundo, porque não tinha material suficiente. Acabou gastando bastante coisa esse projeto, vários jumpers, então eles tiveram que revezar. O código foi enviado por e-mail para os alunos para que pudessem estudar e aplicar em seus projetos. Foram usadas 2 aulas para que os alunos pudessem realizar a atividade, que ao final deveria marcar a temperatura, através do monitor serial, né, do próprio aplicativo do Arduino, e acender uma barra gráfica à medida correspondente que a temperatura fosse registrada. Evidências, vamos ver se eu consigo. Aqui eu fiz vários vídeos, então de cada grupo eu consegui fazer um vídeo. Ele tá com um áudio aqui próprio do grupo, não sei se vocês estão escutando aqui. Agora vai aparecer. O pessoal tava meio tímido, mas só para aqui dá para ver, vai ficar meio ruim, mas está o monitor serial, então contendo as informações. Estava registrado entre 22 e 23 graus nessa aula. Não vou mostrar todos, mas só para ver mais alguns aqui. Aqui, então, ligou um LED, né, pela configuração que a gente fez, aqui foi capaz de ligar um LED. E aqui está registrando também no monitor serial. Está meio ruim a iluminação aqui. E só mais esse aqui também, mesma coisa. Aqui ligou o LEDzinho também. Aqui tem mais vídeos, porque são mais grupos, né? Ele está ligando um de cada vez, então deixa eu ir pausando eles aqui para não tomar muito tempo. E aqui estão as fotos de cada projeto também. Então, como vocês podem ver, gastou bastante jumper, né? A gente tem 3 potes de jumpers no laboratório, foram, se eu não me engano, cerca de 20 jumpers em cada projeto. Então, alguns, com cerca de 3 ou 4, conseguiram fazer direto, os outros tiveram que esperar um pouquinho, né? Por isso até que alguns deles não conseguiram finalizar, vão finalizar agora na próxima aula. E aqui tem mais uma imagenzinha aqui de um dos grupos, esse aqui, se não me engano, foi o que terminou em primeiro lugar. É um grupo de meninas que também está sempre fazendo as atividades. Aqui mais algumas fotos. Depoimentos. Infelizmente, o pessoal estava um pouquinho tímido, então eu não consegui fazer eles gravarem um vídeo, né? Mas eu pedi pelo menos para eles escreverem, então, umas respostas. E eu pedi para girar em torno de duas questões, né? Que foram como esse projeto estava relacionando com as demais atividades que nós já fizemos antes, né? E qual foi a maior dificuldade que o grupo teve? As respostas são: esse projeto, então, tem os sensores para medir a temperatura do ambiente, que é o que se relaciona, né, com as outras aulas. Outra resposta: já utilizamos a maioria dos materiais utilizados, então já conhecíamos como funcionavam e também já fizemos projetos complicados. E a última: nesse projeto usamos materiais que são usados em outras aulas. Ou fizemos, no caso, o projeto, né, com mais conhecimento por cada aprendizagem de cada aula. E em relação à dificuldade, a parte do positivo e negativo, aqui ele está se referindo à barra gráfica, né, que tem os dois lados. E na parte da barra gráfica, pois ela tinha um lado certo. O lado certo aqui seria o lado positivo e o negativo, né? Organizar os fios corretamente sem que houvesse erro, porque, igual eu falei, foi bastante material usado. A montagem dos fios pela quantidade e pela proximidade que eles estavam uns dos outros. Resultados alcançados. Nesta prática, os alunos foram capazes de criar um circuito relativamente complexo, integrando 2 componentes utilizados previamente em outras aulas. A grande maioria não apresentou grandes dificuldades, por já estar familiarizada com os circuitos escolhidos, e alguns, inclusive, demonstraram curiosidade e interesse em alterar o projeto e o código, revelando o senso de desbravadores. Comentando rapidamente, teve um grupo que começou a mexer ali no código, alterar as temperaturas de detecção, e quando eu vi ali no final da aula, a barra gráfica inteira estava toda acesa. Isso eles fizeram por conta daí. Devido à idade dos materiais, alguns circuitos apresentaram erros como mau contato ou falhas na comunicação, tiveram alguns desses, então tive que ir orientando o pessoal de como resolver. Alguns grupos também ficaram sem fios o suficiente, o que resultou em uma necessidade de revezar com os colegas
o uso dos componentes. Apesar disso, a atividade transcorreu sem maiores dificuldades. Pode-se citar como desafios o uso dos componentes. Perdão. Pode-se citar como desafios a organização da placa protoboard, uma vez que muito espaço foi necessário para a realização do projeto, e desta forma é possível afirmar que a atividade de implementação cumpriu com seus objetivos e os alunos foram capazes, principalmente, de relacionar os desafios apresentados nessas duas aulas com o que foi estudado ao longo do ano letivo, sendo essa uma importante evidência de processo de aprendizagem. Então, a atividade, por exemplo, do Super Máquina que eu comentei, ela tinha durado 3, 4 aulas para a gente fazer. Então, nessas duas aulas, revezando materiais ainda e com esses erros de mau contato, eu julgo que foi um bom resultado que nós tivemos, sim. Feedback da observação, foi uma colega professora que contribui, né? Ela sempre acompanha a turma por conta de alguns alunos com necessidades especiais, então ela colocou aqui. As atividades foram bem explicadas, ficando claro para os alunos poderem desenvolver o projeto. Os alunos gostaram da proposta, desenvolveram ativamente cada passo, interagem bastante entre si e com o professor. Os estudantes conseguiram chegar ao final da proposta com êxito, pude observar a satisfação deles em apresentar o projeto finalizado e funcionando. Os positivos observados, o trabalho em grupo e de forma que o estudante foi protagonista, e aqui adaptações à proposta foi bem realizada e atendeu às necessidades de cada estudante, não faria adaptações. No final fica, para minha formação como profissional, o elemento mais importante do grupo de estudos foi a possibilidade de ter contato formal com o funcionamento de sensores e saber como aplicá-los, corrigi-los e apresentá-los aos alunos. Essa parte de realmente, na hora, né, do que fazer na hora para tornar a atividade interessante para eles. A experiência com os demais colegas foi muito profícua também, uma vez que o contato com as ideias diferentes e criativas enriquece nosso próprio desenvolvimento. O relato para apresentação, essa síntese do relato, né, preparação e planejamento da aula, a apresentação do circuito proposto e explicação do código e funcionalidades do projeto, depois apresentação do objetivo proposto aos alunos, depois separação e entrega dos componentes aos alunos, momento de confecção dos projetos, sanar as dúvidas e orientar a como solucionar os erros, depoimentos e feedback da atividade e encerramento e reflexões. Acho que encerro por aqui, passou uns 2 minutinhos só do tempo. Tem problema, uma salva de palmas para ele, pessoal. Para o compartilhamento. Olha, quem comenta? Eu que comento, eu acho. Né? Então, acho que, de forma geral, o trabalho do professor foi muito bem feito. Para mim, os aspectos positivos ali, principalmente na parte de utilizar ali um aspecto visual para o sensor de umidade. Acho que foi uma ideia bem diferente, que é algo que os alunos, pelo menos do meu ponto de vista, gostam muito, que é eles poderem ver as coisas acontecendo, né? Não só, por exemplo, que nem eu no meu caso que fiz o termômetro, eles viam só o número, mas aquilo ali também seria algo que eu posso até utilizar no meu projeto também, isso. Então, acho que uma ideia muito criativa, que com certeza os alunos tiveram uma transformação, digamos, num projeto que era um pouco mais simples, algo que elevou um pouco o nível. Achei bem interessante o desafio também para eles, né? E outra parte positiva que ele falou ali, que é dar espaço para a criação autoral dos alunos. Eu também tenho vários alunos lá que são um pouco mais avançados, que do simples eles já começam a inventar outras coisas e começam a ter outras ideias. É bem interessante a gente ver como a cabeça deles é bastante avançada em alguns aspectos dessa parte criativa deles, né? Então, acho que, de maneira geral, isso, acho que teve uma ótima conexão ali com o grupo de estudos, né? Principalmente isso que a gente tenta fazer aqui, né? É absorver ideias, né? E acho que ele conseguiu fazer isso de uma forma bem interessante ali com o aspecto visual ali para o sensor de umidade, né? Acho que
a parte ali, sugestão para aprofundamento ou melhoria, acredito que o trabalho dele foi bem realizado, não mudaria nada. E a inspiração ali que eu levei, né, principalmente a gestão ali dos alunos, né, para resolver os problemas que nem ele falou. Não tem kit para todo mundo, a gente tenta fazer em grupo, alguns esperam, são problemas que acredito que todos os professores aqui tenham que passar e a gente tem que saber lidar com isso, né. E também, que nem ele falou da gestão do tempo de aula ali, né, então dar algumas aulas para eles aprenderem o projeto e depois estarem colocando em prática, isso aí também ajuda muito na hora da gente conseguir realizar essas atividades aí que demoram um pouco mais, que demandam um pouco mais de tempo. Joia, joia, muito bom. Obrigado pelo feedback. Você já postou lá, né? Joinha. Próximo. O Elton e o Vitor comentam. Fiquem à vontade. Professor, peraí, que eu tô tendo trabalho para compartilhar a tela aqui. Peraí. Tranquilo, calma. Temos pressa hoje não, tem 35 minutos para 2, dá e sobra. Aí, apresentou. É isso, um minutinho. Cadê? Não tá a tela cheia aí, né? Bom, professor, vou começar a apresentar por aqui. Tá. Deixa eu tentar mais uma vez aqui só. Marildo, você estava quietinho aí, você não colocou seu nome, né? Bom, vou começar Fui então. fazer um check-up, peraí só. Fui fazer um check-up aqui, achei o Amarildo escondidinho. Tem que apresentar, Amarildo. Tá, então você vai ser o último. Pode ir, Welton, desculpa. Não, tranquilo. Bom, meu nome é Welton, né? Welton Agostinho Dias. Eu apresentei meu projeto, fiz com a última aula que nós fizemos, né, no dia dos formadores, eu fiz a implementação do sensor de gás, MQ2, e de fumaça. Foi feito no Colégio Estadual do Campo Dr. Antônio Pereira Lima, em Santa Mariana, no distrito do Panema. Eu apresentei antes, os objetivos da aprendizagem. Foi desenvolvendo os estudantes a capacidade de identificar situações de risco envolvendo gases inflamáveis ou fumaça por meio do uso dos sensores no Arduino. Compreendendo os princípios, né, seu funcionamento dos sensores eletrônicos e sua aplicação na segurança residencial. Até eu fiz antes com eles conversei com eles sobre, mostrei exemplos também no Educatron, sobre o que aconteceu aqui no outro colégio aqui da mesma cidade, que foi o Colégio Agrícola, Fernando Costa, que teve um incêndio ali de grandes proporções, né, que destruiu até uma boa parte ali da histórica, inclusive, do Colégio Agrícola nosso. E que muitos problemas poderiam ter sido evitados com um sensor, com um simples sensor. Na sala de aula também, eu demonstrei com eles também, com exemplos de lugares que utilizado esses sensores. Então, eu coloquei para eles uma foto de um shopping, né, onde está esse sensor, coloquei para eles algumas imagens do dia a dia deles, no consultório, até em escolas, né, onde poderiam ser implantados. E na verdade, tinham 4 alunos na sala. Eu até admirei, porque vários alunos desses falaram, nossa, eu nunca imaginei que era o sensor onde ficava ali dentro daquele compartimento ali no gesso, nos forros, né, dos estabelecimentos, né. O objetivo foi estimular o raciocínio lógico, pensamento computacional, resolução de problemas do cotidiano com a robótica. A aula foi baseada na metodologia ativa de aprendizagem, permitindo os alunos protagonismo na construção do sistema funcional utilizando o sensor MQ2. Essa escolha de abordagem justifica para promover o engajamento e aplicação prática do conhecimento, conforme discutimos nos encontros do GE.
Então, primeiro foi dada essa introdução, né, sobre as funcionalidades do sensor, que ele detecção de fumaça, propano, butano, metano, entre outros. E a demonstração de projetos reais que utilizam esses sensores de gás. Aí passamos para a montagem dos circuitos. Utilizei o Educatron para estar mostrando para eles, assim como eu faço em todas as aulas. Eu vou ministrando com eles pelo Educatron, vou mostrando para eles o Tinkercad, eu ligo na verdade eu ligo o meu notebook e vou demonstrando com eles, programando uma plaquinha junto com eles. E cada um recebeu um kit de Arduino contendo esses sensores aqui na minha aula. Que nesse dia teve bastante evasão, nesse dia. Foram 4 alunos de 22, mais ou menos, 23 alunos. E com cada um recebeu um sensor, as placas e os buzzers. E daí também a gente inseriu o código, né, com o sensor sonoro do buzzer detectar gás e fumaça, e assim como o LED, assim como o professor também fez durante a sala, os formadores. Aqui peguei também uma listinha nós fizemos pelo Tinkercad, exatamente também como foi feito na sala, os componentes. Esse aqui é um aluno, então cada aluno, o nosso laboratório é apertado ali de informática, tem somente esses laptops para a gente utilizar, e nós, inclusive, estamos com um problema ali com um aluno, que ele tá formatando os computadores. Ele consegue formatar os computadores para jogar GTA, conseguir jogar outros jogos, trocar o VPN. Então, a gente está ali com alguns notebooks, mas está bem limitado a questão de aluno. Então, esse dia a gente conseguiu trabalhar. Aqui os 3 alunos deram a sua contribuição. Eles foram bem genéricos, né, até pelos depoimentos deles, né. Então, alguns disseram aqui que nunca imaginei que o sensor pequeno pudesse detectar fumaça. Gostei de trabalhar em grupo, vendo o circuito funcionando. A aula é muito interessante. Sempre vejo em estabelecimentos esse tipo de sensor, mas nunca imaginei que funcionasse dessa maneira. Esse aluno, Marcos Vinícius, é até interessante, que ele é um aluno que ele tem dificuldades em várias matérias, sabe? Porém, nessa matéria nossa de robótica, ele é destaque. Ele gosta de mexer com moto, é um aluno que é fuçado em moto, né? E ele adora essa aula nossa de robótica. Ele é o que faz os projetos nossos, como se diz, na combinança, da semana da combinança, a gente conseguiu apresentar 2 projetos com esse aluno. Os professores falaram, esse aluno conseguiu, cara, fazer isso? Eu falei, conseguiu. Ele é um destaque nosso ali. Vamos lá. Aqui eu coloquei 100% dos grupos conseguiram montar e programar o sensor corretamente, porém tivemos vários problemas durante a montagem. Eu tive que atender eles nas bancadas, né? Várias vezes eu tive que atender eles nas bancadas, refazer até um pouco do código com eles, né? Pelo Educatron. A participação foi ativa, com perguntas e curiosidades demonstradas durante a aula. Até surpreendeu, porque tinha alguns alunos que não são ativos no dia que tem muitos alunos, mas nesse dia eles participaram bem. Talvez pela sala tá em menor número, foi bem proveitoso. Houve desenvolvimento da autonomia, cooperação entre colegas e aplicação de conhecimentos prévios de lógica e programação. Os alunos reconheceram a utilidade da robótica para a vida cotidiana e a prevenção de acidentes. Nessa aula também, por estar reduzido o número, vários alunos a gente conseguiu fazer uma colaboração, desde pegar o material até rodar cada um na sua protoboard, né? Cada um no seu Arduino. Foi bem proveitosa a aula. Aqui tem um relato, só que eu acredito que eu errei aqui na hora de implementar. Eu achei que teria que ter implementado anexado a prova, né, da observação, né? E, na verdade, tem a observação do professor. E vale destacar aqui que ele deixou como deixa eu só abrir aqui. Ele deixou como sugestão, né? Adaptações poderiam agregar no aprendizado. Seria muito abordar mais a teoria da origem do objeto e seus principais objetivos, tais como o professor observado realizou. Mas ele disse para mim, poderia mais abordar mais o funcionamento, a origem, a história desse sensor, né? Ele deu essa sugestão na aula, né? Para a gente poder estar
onde foi a criação, onde foi utilizado, quando surgiu, né? Eu achei bacana também. Não tinha pensado nisso, em explicar onde surgiu. A aula mostrou que é possível promover uma aprendizagem significativa por meio da robótica educacional ao aplicar os conceitos estudados no GE. Percebi o quanto as metodologias ativas ajudam a transformar a sala de aula. Apesar do desafio inicial com os alunos, que nunca haviam mexido com esse tipo de sensor, o interesse deles superou as dificuldades. Fica evidente a importância de continuar utilizando estratégias que promovam protagonismo e prática real. E aqui também tem uma síntese do relato, né, que é a explicação inicial sobre o sensor e a importância da detecção de gás, montagem dos circuitos com apoio coletivo, testes práticos com simulação de fumaça. Utilizamos um isqueiro nessa aula com um papel queimado. Tá? Só que eu acabei não tirando foto no momento. E programação bem-sucedida com alarmes funcionais. Engajamento total da turma, como resultado, desenvolvimento do raciocínio lógico e compreensão do uso da robótica para a prevenção de acidentes domésticos. Aí eu deixo por aqui minha apresentação e fico mais nervoso apresentando para professores do que para alunos. Salva de palmas para o Elton. Quem que relata? Sou eu, no caso. Tá dando para ouvir aí? Tá, joia. Ok. Primeiramente, parabéns. Muito bem organizada a sua implementação. Gostei muito do fato, né, de ter colocado com o contexto da realidade deles, essa notícia que eles viram que realmente pegou fogo na região, então faz com que eles deem mais valor a ser instalado dispositivos de segurança e com que eles de fato consigam verificar como que a robótica pode, no contexto que eles vivem, ser implementada, né? Algo que realmente gera impacto neles, porque foi perto deles que aconteceu, pelo jeito, a situação ali, né? Então, a aplicação dos conhecimentos da área de robótica no cotidiano foi super 10, né, na minha visão. É interessante atrelar a segurança residencial, como foi feito, gostei muito também. Então, achei que foi uma ótima contextualização. E o fato de utilizar a metodologia ativa também faz com que o estudante ele deixe de só ficar no papel passivo, né, de observador. Então, é interessante como você mescla os dois, né? Então, gostei muito. Conexão com a formação continuada. Está de acordo com o tema, com o que a gente viu, né? A gente viu realmente esse sensor nas aulas aqui com o professor, então está indo de acordo. Então, isso não tem muito o que falar. No caso, para aprofundamento ou melhorias. Um caso de melhoria, o que aqui aparentemente não é o seu caso, já que está sobrando material, né? Mas caso viesse a faltar material, seria fazer como o professor faz conosco aqui, que é de forma digital, né? Então não é o caso. Outra sugestão que eu peguei foi que o próprio professor colocou ali, né? Que seria abordar a história do componente utilizado. Embora eu acho que isso acabe deixando o estudante, né, em vez de ter uma metodologia ativa, acaba ficando de forma mais passiva, né? Inspirações que eu levo. Gostei muito como a forma que você contextualizou com a realidade deles na comunidade local, ali com a questão do incêndio, e a aplicação em projetos reais. Eu acho que isso vai ficar para os estudantes, porque quando eles veem que aquilo pode ser realmente utilizado, que não é só algo que vai utilizar na escola, que pode ser aplicado, eles acabam dando um pouco mais de valor. De modo geral, parabéns, muito boa apresentação. Acho que é isso. Joia, joia. Obrigado. Bem colocado o feedback. Apresentação também, gostei. A ideia foi bem desenvolvida, né? Poucos alunos, mas desse que trabalhou bastante. Então, tudo joia. O próximo agora é o Vitor, que vai fazer o relato, e o Myron vai fazer o feedback. O Vitor, eu não localizei o preenchimento lá do documento com o feedback. Depois você dá uma preenchida para nós, né?
Tá, eu coloquei ali a implementação que a diretora ela faz observação em sala de aula, até por isso que eu tinha que... O documento aqui que a gente está preenchendo quando faz o feedback. Então, eu acabei de fazer ele aqui, eu não sei onde é que eu posto ele na realidade. Deixa Coloco no colocar de novo aqui no chat o local, aí você acha uma aba tem, né, vazia e preenche lá. Tá. Aí. Então pode ir, já atrapalhei. Mas depois, né? Você vai fazer a apresentação, depois você faz isso. Já tá pronto aqui, já escrevi, daí é só postar lá. Até que bom que você me lembrou, porque eu tinha esquecido de lhe perguntar. Então deixa eu colocar aqui para perguntar. Então tá bom, deixa eu voltar aqui para o começo, né? Então a escola que eu fiz a implementação é o Elias Abraão, é de 4 Barras, região metropolitana norte de Curitiba. É um colégio cívico-militar, então eu fiz a implementação ali com o 3º ano, né? Então eu não vou ficar lendo isso daqui porque vai tomar muito tempo, tá? Mas o objetivo basicamente era fazer o sensor de presença. Então eles desenvolveram um sensor de presença. Aqui é, né, a apresentação referente à introdução do tema, como é que funciona, para que é utilizado, a plataforma que utilizou, que é o WordWall, né? Então eu fiz eles fazerem basicamente... Eu gravei um vídeo também, mas eu não gosto de ficar colocando vídeo, então não coloquei. Mas pelas imagens vai dar para analisar e eu fazer os comentários. Eu fiz eles fazerem primeiro, como a gente pode ver nessa primeira tela, eles fazerem ele digital, porque lá a gente tem um problema com o material. É Arduino que não funciona, é peça que some. Então eles fizeram digitalmente. Depois que funcionasse digitalmente, eles fariam a aplicação, né, prática ali, no caso, mexendo com ele fisicamente, né? Então eles fizeram virtualmente, funcionou, o código rodou, não teve problema nenhum. Normalmente dá problema em código. Por mais que a situação lá de material não seja muito adequada, eu sei que pode ser pior, porque pelo menos lá o Arduino que tem é do último kit. Então é o Uno, né? Não é um Arduino de verdade, é paralelo, né? Mas é o Uno. Tem um outro que é do kit de 2021, que é o roxo, que é pior. Então eles fizeram, as equipes conseguiram fazer a montagem tanto virtual quanto física, e foi interessante que depois que eles fizeram, eles ficaram felizes quando funcionaram, eles começaram a medir que distância que pegava, né? Então eles começaram a medir com a mão ali até onde ia e ficaram impressionados que esse sensor realmente ele vai longe. Ele, quando a gente coloca a mão para cima ali, vai aproximadamente 1 metro, 1,5 metro, na forma que a gente montou ali. Então eles gostaram. Comentei com eles que, por mais que é um sensor interessante, não é viável utilizar um Arduino, né? Não é um Arduino isso, mas utilizar, de certa forma, um Arduino para fazer essa aplicação é mais viável fazer com porta lógica, porque é muito simples para tantas portas que tem do Arduino. Acredito, na minha visão, que acaba sendo desperdício. Então eles se separaram em equipes, daqui ao 3º ano, montaram digital, montaram físico. Eles tiveram algumas dificuldades ali no começo com referente a código, mas a gente vai auxiliando eles como é que monta, achar a porta, e aí conseguiram montar sem problema nenhum. Isso daqui é o feedback de observação, é o feedback que a direção faz, porque também tem que lançar no sistema. Então eu ainda não tive o retorno. Então eles fazem o feedback, daí depois eles te chamam para te dar o retorno. Eu só peguei lá da pasta da diretora e falei, olha, eu preciso tirar foto para colocar na implementação, daí ela ainda não fez o retorno, né? Então, reflexão sobre a participação no Formadores, né? Para mim, essa jornada no Formadores está sendo muito importante, porque eu não sabia nada de programação, era muito ruim com isso. Eu fiz técnico em eletromecânica, então de circuito eu entendo, mas do Arduino eu não entendia nada, não sabia nada, e eu tô com uma base bem legal agora. Tô até conseguindo modificar projetos e mudar código para fazer com que mude a rotação. Tem algumas dificuldades meio bobas ainda, mas está melhorando bastante. Então, eu sou muito grato pela sede ter colocado esses formadores, porque está ajudando bastante. Então, a escolha do tema foi o sensor PIR, foi definido os objetivos eram compreender o funcionamento do sensor, aplicação em projetos práticos,
Foi feita a apresentação teórica do sensor da radiação do infravermelho, como é que funciona um LED, que é um diodo, que tem lado certo. Foi feito discussão sobre as aplicações reais, automáticas ou não. Foi feita então a montagem online do circuito, depois uma montagem prática, engajamento dos estudantes. Os alunos atuaram em duplas ou grupos, como eles achassem melhor. Podiam trocar conhecimento entre as equipes, então é interessante. Alta taxa de sucesso, né? Como eles podem ficar se comunicando, às vezes um não consegue montar, vai na bancada do outro ali, vê o que fez e acaba montando. Tem um aluno que é muito bom, e aí quando ele termina o dele, ele acaba ajudando os outros, então acabou saindo tudo bem, tá? Basicamente é isso, acabou. Obrigado, pessoal. Joia, uma salva de palmas. Joia, joia. Quem que relata? Myron. Bom, vamos lá, pessoal. Aspectos positivos observados na implementação. Então, eu anotei aqui algumas coisas, alguns elementos dos principais que me chamaram a atenção. Primeiro, o professor demonstrou um bom nível de organização, um ótimo nível de organização, na verdade, porque ele transformou uma dificuldade, que seria a questão dos que não funcionam, em oportunidades, né? Então, ó, vamos fazer através de algum software virtual, alguma simulação, isso já é interessante porque os alunos não somente eles entram em contato com a prática, né, mas também vão afinando as suas habilidades de simulação virtuais, vão afinando a sua utilização nos sistemas virtuais, no computador, então isso eu acho muito interessante. E algo que me chamou muito a atenção também foi essa fala final de que os alunos, alguns alunos iam mais rápido, eles pegavam e começavam a andar pela sala e ensinavam os demais, né? Eu já vi em vários locais que uma das formas mais eficientes de você aprender é ensinando. Então, isso é uma prática que eu levo já como inspiração, né? Um elemento de você, de alguma forma, fazer com que os alunos contribuam para o ensino, para o processo de ensino-aprendizagem dos colegas. Isso não só é um elemento de protagonismo, né? Como também, igual eu falei, é algo que ajuda eles porque auxilia na própria construção psíquica e etc, né? Então, esses são os dois elementos mais interessantes, né? Conexão com a formação continuada. Eu acho que está muito alinhado também, porque o professor ele colocou ali toda a questão da exposição, fez a contextualização teórica, então, nessa parte está tudo certo e sugestões para aprofundamento também não vejo necessidades nesse caso. Então, joia, joia. Não esquece de preencher lá para nós o doc com essas informações que você passou. Pessoal, lá no doc também na planilha, aliás, tem o lugar para colocar os links das apresentações. Acho que todos estão lá, deixa eu dar uma confirmada aqui. Tá tudo lá, joinha. Amarildo, sua vez. Alguém quer comentar para ver o feedback do Amarildo? Não. Bem, professor, só adiantando, a implementação eu não cheguei nem a fazer, que nem tinha já comentado, como eu comecei esse ano a dar programação e robótica, né, e, puseram no grupo, no caso, era para mim entrar no fundamental, e depois no ensino médio, mas beleza, daí, no caso, eu só mesmo estou no grupo mesmo, porque eu marquei o compromisso em estar nas aulas, né, até quando eu podia estar na aula, vamos dizer, na segunda eu conseguia, que nem no dia de hoje eu consegui, né, pelo meu emprego estava atrapalhando muito, até agora no Dia dos Pais eu encerrei com esse outro serviço, que eu tinha uma loja de móveis, e infelizmente no Dia dos Pais tive que fechar, né, de agora até vou ter mais tempo para eu estar dedicando, no caso, para as aulas, né, então, assim, daí, eu não fiz a implementação, até conversei com uma colega minha, né, daí ela falou, não, eu te dou uma mão, mas assim, como a gente é sobrecarregado, né, no serviço, eu achei muito ruim eu estar tomando o tempo dela, porque ela tem várias e várias turmas, né, então daí eu falei assim, não, deixa eu vou passar assim, mesmo que eu não ganhe certificado nem isso, não faz muita importância para mim, o que é importante é o conhecimento que eu adquiri até no momento, né, que sobre tudo que eu vi aqui, para mim, foi tudo novo, né, porque o que eu trabalho com as crianças ali é só com os blocos, né,
acender LED, no caso, né, o servomotor e tudo mais, coisinha bem básica mesmo, né, para eles. Já com código, essas coisas lá, eu já não trabalhei nenhum momento com eles ainda, né. Então é isso, daí não fiz a implementação. Eu sou muito grato, né, pelo grupo, né, show de bola, que nem meu pai dizia, você quer ser grande, você tem que estar no meio deles, e aqui estão, né, todos aí são pessoas já bem instruídas, né, já tem uma bagagem bacana, e eu fico muito feliz, eu peço desculpa, né, eu não tá tipo, contribuindo com o grupo, mas eu agradeço, porque para mim foi de muita valia, e eu espero que, se oportuno for o ano que vem, eu pegar um ensino médio, né, eu já vou ter um conhecimento a mais para estar iniciando a lecionada aí. Tá bom? Desculpa, professor, desculpa. Que é isso. Mas eu estou aqui mesmo só mesmo isso de eu não faltar aula nenhuma. E assim já adquiri mais conhecimento. Não tem E desculpa. quero aproveitar e parabenizar a todos, né? Porque todos com precisão falam, né? E, tipo, sobre os códigos, já, né, sabem o que estão falando, né? Isso é muito bacana. E, assim, que, tipo, também quero complementar sobre nós, professores, né? Eu estou iniciando agora, né, na profissão. Mas, assim, naquele vídeo, no comecinho da aula, né, é para ver o quanto nós somos importantes na vida das crianças, né? Porque tem tanto a realidade que a gente vê em sala, né? Que até meio emocionante, que, tipo, para mim, que é novo, eu sou bem emotivo nessas partes, assim, sabe? E, assim, é bacana, sabe? Você saber que você tá dando pontapé inicial, às vezes, para aquela criança que não tem a oportunidade em casa, né? Não tem aquele afeto e, né? E você tá ali e você escuta, você orienta, né? E tá ensinando o que você sabe para aquela criança ser uma pessoa melhor do que ela é, né? Isso é bacana, é muito bacana. Eu agradeço mesmo, obrigado mesmo, e tomara que nas próximas oportunidades eu possa, né, ser mais valia a minha ajuda no grupo daí. Obrigado mesmo, professor. Joia, joia. Marilda, o prejudicado é você, então eu fico chateado porque você veio em todas as reuniões e não pegar o certificado, né, por causa da implementação, mas são as regras, eu não posso fazer nada, né, mas só de você estar aqui junto com a gente já é um grande prazer, tá, mesmo que você não se certifique, espero que tenha levado o que veio buscar, assim como todos, cada um com sua especificidade, né? O que vieram buscar, tem gente que veio buscar mais prática, tem gente que veio buscar mais teoria, né? Então, que tenham encontrado o que vocês vieram buscar. O grupo de estudo serve para isso, para a gente ter uma troca de experiência, para a gente ter uma ajuda no nosso dia a dia. Todos aqui, um dia, sofreram, então não é privilégio de quem está entrando agora, não. Se hoje eu não sofro mais, é porque eu já sofri lá atrás, e assim é com todo mundo, né? Você vai dar uma aula, não, essa aula eu já dei 2 vezes, então não tenho problema para dar essa aula. Então, esse sofrimento de quem está começando para a pessoa parece angustiante, mas só que pensar que cada um que está aqui percorreu o mesmo caminho, teve que aprender devagarzinho e aprendeu, está aqui, hoje domina, então está muito, muito legal os grupos de estudo, já vai, Samuel, por causa disso. Nós temos aqui a facilidade, por exemplo, de já pegarmos, estar próximos das aulas que a gente vai ministrar com os alunos, né? Ter os conteúdos na mão. Então, isso é uma mão na roda enorme para quem está começando, e até para quem já está mais ou menos. Você refresca o conteúdo, chega lá, está prontinho para aplicar. Fala, Samuel. Só complementando ali um pouco o que a Marildo falou, e o professor estava falando, né? Que é essa questão de que muitos aqui, pelo menos no meu caso, é o primeiro ano realmente trabalhando com robótica, então a gente está aprendendo muito, mas eu no começo, quando eu peguei, até eu não sabia como é que ia ser, qual que era o engajamento dos alunos, mas eu vejo assim, eu tenho alguns alunos que, como o outro professor falou ali, né, que mexe com a bota e tal, então a gente tem muito dessa especificidade nessa matéria de alguns alunos que eles não são bons em matérias português, matemática,
mas quando eles vão para a prática de algo assim, eles se transformam, às vezes, nos melhores alunos que a gente tem. Então, eu tenho vários alunos assim lá também, que nas outras matérias os professores não conseguem trabalhar com eles, mas na matéria de robótica, assim, então eu sinto que às vezes é uma motivação a mais que o aluno tem de permanecer na escola, por ele se identificar com algo, dele conseguir algo. Então, acho que, para mim, no começo do ano, que não queria pegar essas matérias, né, que peguei mais como para fechar minha carga horária, mas ano que vem já pretendo pegar muito mais aulas de robótica do que peguei, porque eu vi uma oportunidade realmente de fazer diferença na vida de vários alunos ali. Isso aí é algo que, para mim, me marcou bastante durante o ano, né? E com o grupo aqui, né? Como ele falou, a gente agradece, porque muitas coisas a gente aprende aqui, né? Para poder passar de conhecimento para eles. Obrigado, Samuel. Os alunos, né, eles, na robótica, pelo menos, eu vejo que, não todos, né, a gente não faz milagre, mas muitos alunos se identificam, fazem, gostam de fazer o que está fazendo ali, principalmente no ensino fundamental e no ensino médio, alguns, né? Nós temos alunos, vamos por metade da turma vai, metade não quer nada com nada. Mas quando o aluno quer compartilhar, quer seguir, quer aprender, para a gente é um enorme prazer você ver ele fazendo, resolvendo, né? Aprendendo aquele conteúdo. Então, é muito satisfatório. Eu gosto muito da robótica por causa disso, que o aluno, se quiser, ele vai tranquilo. Não precisa querer muito, não. Um pouquinho que ele queira, a gente já dá tudo mastigadinho, tudo prontinho na mão dele. Então, eu gosto da robótica por causa disso. Mas alguém falar alguma coisa? Não? Então, vamos colocar os nossos slides aqui para terminarmos. Então, vamos para o nosso para concluir. Estamos concluindo a segunda jornada de 2025, com o sentimento de missão cumprida. Desejamos que cada troca e aprendizado reflitam em sua prática na sala de aula, com os seus estudantes. Sua colaboração ativa é um dos pilares do sucesso do grupo de estudo. E juntos continuaremos caminhando na mesma direção, que é a busca pela melhoria da educação em nosso estado. Vamos tirar o nosso último print, né? Deixa eu preparar aqui. Aquele sorrisão, chegamos ao fim. Vamos ver. Não deu certo não, pessoal. Vamos de novo. Aquele sorriso. Aí foi. Joia, joia. Então, pessoal, estamos encerrando a nossa jornada. Espero encontrá-los novamente em alguma esquina da vida aí, que a gente possa sentar e conversar pessoalmente e não só virtualmente. Qual é o nome do gato? Que gato? Eu tava com o gato aqui. É Ginger o nome dela. Eu não vi. Tem outro gato ali. Outro ali. A turma dos cats. Tá, pessoal? Então, foi bom tê-los aqui. Vocês são muito bons de serem parceiros, são compreensivos, não tivemos problema nenhum, não tivemos bate-boca, não tivemos carinha feia, não tivemos nada. Se por acaso eu disse alguma coisa que veio a
que alguém não gostasse, desculpa, eu não fiz por querer, tá? Então, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Espero vê-los mais para frente. Quem sabe da jornada 3 já. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até. Tudo de bom, gente. Tchau, tchau. Eu ia perguntar, o professor vai estar na jornada 3 também, né? Oh. Beleza, tranquilo. pessoal. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação. Meus parabéns, professor. Mais uma jornada aí concluída dessa turma NB, né? NB.